Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Pobre de vergonha os que me ferem, envia sua misericórdia e a sua fidelidade. Salmo capítulo 57, verso 2 e o verso 3. Seja muito bem-vindo, que este seja um dia de muitas bênçãos para a nossa vida, que nós possamos no dia de hoje cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida e a nossa família. Começamos esse dia com as palavras aqui do salmista Davi. É um Deus que lá do céu Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve as nossas orações, atende aos nossos pedidos e estará conosco no decorrer de todo esse dia, nas batalhas e nas lutas que nós iremos enfrentar. Tendo essa certeza, tendo essa convicção, nós no final do dia voltaremos para casa para agradecermos a Ele por todas as vitórias concedidas a cada um de nós. Quero nessa manhã, como em outras manhãs nós temos feito, convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor, o livro de Levíticos, capítulo 20, o verso 2. Também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der seus filhos a Maloque será morto. O povo da terra o apedrejará. Com a palavra de Deus nas mãos aberta, estudando cada palavra que Deus declara a Moisés, quando nós chegamos no capítulo 20, me parece que a graça e a misericórdia de Deus chegou ao final. Aqui no capítulo 20, Deus declara a pena de morte àqueles que são desobedientes, declaradamente contrários à sua palavra. Deus é extremamente longânimo, mas aqui no capítulo 20 é como se Ele desse um basta em alguns pecados que Ele entende que são extremamente ofensivos a Ele. Aqueles que entregam seus filhos a Maloque deveriam ser mortos. Aqueles que se envolvem em práticas de adultério também deveriam ser mortos. E aqueles que amaldiçoam os seus pais, da mesma forma, deveriam ser mortos. O Deus de Israel é um Deus zeloso, que Ele espera adoração exclusiva a Ele. Ele não divide a sua adoração com nenhum outro Deus. Toda a nação de Israel deveria entender a fidelidade que Deus espera que o seu povo possa prestar a Ele. Como nós podemos ver no capítulo 20, no verso 2, aqueles que oferecessem os seus filhos a Maloque deveriam ser apedrejados pela população da nação de Israel. Deus não tolerava esse tipo de prática. As crianças eram mortas, eram queimadas vivas, entregues ao Deus Maloque. Deus estava repudiando essa prática. Deus não aceitava esse tipo de atitude. Entre os povos que estavam ao redor da nação de Israel estavam os amonitas. Eles acreditavam que quando faziam esse tipo de oferecimento ao seu Deus, eles estavam aplacando a ira do seu Deus sobre o seu povo. E Deus estava repudiando essas práticas. Deus não aceitava esse tipo de comportamento da parte do seu povo, que iria no futuro representar o seu nome diante de outras nações. Completamente contrário aos outros deuses pagãos, a Bíblia está repleta de amor da parte desse Deus para com a nação de Israel. Foi Ele que os tirou do cativeiro do Egito. É um Deus que expressava amor para o seu povo. É um Deus que na sua palavra repudiava o assassinato. A própria lei escrita pelo seu próprio dedo falava que ninguém poderia tirar a vida de uma outra pessoa. Como é que Ele poderia permitir que uma criança inocente fosse morta para ser entregue em oferecimento a um outro Deus? Ele não aceitava esse tipo de comportamento. Deus é um Deus compassivo para com as crianças. Quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, Ele mesmo tomou as crianças nos seus braços. O Deus que nós servimos e que estava ao lado da nação de Israel é um Deus que estava disposto a morrer pelos fracos e não pedir para que pessoas morressem por Ele. Era por isso que Ele aqui, no capítulo 20, estava a declarar o seu repúdio para com aquelas práticas de entregar crianças ao Deus Maloque. Capítulo 20, o verso 6. Quem se voltasse para necromantes ou feiticeiros deveria ser morto, tanto o feiticeiro ou o necromante, como aquele que buscava consulta. O único que deveria ser consultado era Deus. Através do sacerdote, o povo teria acesso direto a Deus.
Se alguém quisesse ter alguma resposta para uma das suas perguntas, eles poderiam ir diretamente ao sacerdote. Deus estaria acessível 24 horas para poder responder ao povo o que eles quisessem. Deus também colocou no meio da nação de Israel profetas. Eles seriam responsáveis para responder ao povo o que Deus queria que eles pudessem fazer. Eles teriam a resposta para as suas perguntas. Nos dias em que nós estamos vivendo, podemos observar que muitas pessoas vivem ansiosas, querendo saber do futuro. E muitas pessoas buscam em necromantes, em feiticeiros, querendo saber o que de fato irá acontecer no futuro. Mas nós temos na palavra de Deus todo o futuro do planeta Terra. Se nós queremos compreender o que de fato irá acontecer no futuro, nós precisamos ter nas mãos a palavra do Senhor. Aqueles que se alimentam da palavra de Deus a cada dia têm a resposta para todas as suas perguntas do que de fato irão acontecer no futuro. O que nós precisamos fazer hoje é buscarmos a Deus, permitirmos que a sua palavra conduza a nossa vida e a nossa trajetória. No capítulo 20, o verso 7, a ênfase de todo o capítulo, de todo o livro de Levíticos é sede santos. A razão pela qual a nação de Israel deveria ser santa é porque o Deus daquela nação, ele era santo. Não havia uma razão maior. Se o Deus de Israel era um Deus santo, o seu povo não poderia sonhar um ideal menor do que esse. Eles deveriam viver esse nível de santidade. E a única maneira para que eles pudessem viver essa vida santa era viver uma vida de obediência aos seus estatutos, aos seus mandamentos. Se eles quisessem alcançar esse patamar de santidade, eles deveriam buscar a Deus pedindo e permitindo que a sua palavra conduzisse as suas vidas em todo momento. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Se nós sonhamos viver uma vida santa no Senhor, nós precisamos viver uma vida de obediência ao Senhor. Nós precisamos permitir que a sua palavra conduza a nossa vida. Vivendo dessa forma, nós seremos, de fato, santos diante dos olhos do Senhor. Capítulo 20 do livro de Levíticos, o verso 9. Há uma declaração enfática da parte de Deus para preservar a família. Se alguém amaldiçoasse o seu pai ou a sua mãe, ele seria passível de pena de morte. Deus estava preservando a família. Nós precisamos olhar para a família como o olhar do Senhor. A família é a base da sociedade. A família provém do Éden. A família provém das mãos de Deus. Foi o próprio Deus que estabeleceu e criou a família. Deus criou Adão, Deus criou a Eva e Deus os abençoou para que eles pudessem viver uma vida feliz. Deus sabia perfeitamente que os filhos seriam o resultado da educação de uma família. Se o pai e mãe perdessem a autoridade sobre os seus filhos, os filhos seriam negligentes, os filhos seriam corruptos, os filhos tomariam qualquer decisão e não seriam influenciados pela autoridade e pelo respeito dos seus pais. Deus estava aqui no capítulo 20, o verso 9, estabelecendo, fortalecendo os laços familiares para que os pais tivessem autoridade nas mãos para discipular, ensinar, moldar os seus filhos para que no futuro eles pudessem ser representantes do povo de Deus aqui nessa terra. O capítulo 20, o verso 13, Deus ordena à nação de Israel que não tolere a homossexualidade. Um homem que se deitasse com outro homem como se fosse mulher, ele estaria cometendo um pecado abominável ao Senhor. A homossexualidade foi um dos pecados praticados por Sodoma e Gomorra. Eis a razão por que eles foram destruídos. Os benjamitas também se envolveram com práticas semelhantes, como o que aconteceram em Sodoma e Gomorra, mas foi punida pelas 11 tribos de Israel. Deus não aceitava esse tipo de prática. Heródoto nos informa falando que no Egito muitos deuses eles eram adorados diante dessas práticas homossexuais. É a razão pela qual no capítulo 20, no verso 13, Deus estava aborrecendo aquelas pessoas que porventura saíram do Egito e mantiveram ou mantinham os mesmos costumes que viveram dentro do Egito ou estavam copiando o comportamento das nações que estavam ao redor da nação de Israel. O livro de Levíticos, capítulo 20, o verso 23, diz o seguinte: Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós.
porque fizeram todas essas coisas. Por isso me aborreci deles. Deus queria e estava preparando um povo para que fosse seu representante aqui nessa terra. Deus queria formar uma identidade para a nação de Israel. Deus queria que todos os outros povos, quando olhassem para a nação de Israel, soubessem que o Deus daquela nação era um Deus vivo, era um Deus santo, era um Deus puro. Se eles quisessem também receber as bênçãos que o povo da nação de Israel estavam recebendo, eles também deveriam viver da mesma forma como a nação de Israel estava vivendo. Deus queria que os israelitas levassem o seu nome no campo de batalha. E esse nome iria prevalecer diante de todos os outros povos. Mas para que eles pudessem alcançar a vitória em todas as suas batalhas, eles deveriam ser fiéis a Deus em todas as coisas. Amigos, ao concluirmos nessa manhã aqui o estudo do capítulo 20 do livro de Levíticos, nós precisamos entender uma coisa. Nós, nos dias em que nós estamos vivendo, nós também somos o representante de Deus aqui nessa terra. Recai sobre os nossos ombros a responsabilidade de representarmos o nome do Senhor para todas as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Mas se nós quisermos alcançar a vitória, nós também precisamos viver os ideais de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos permitir que a sua palavra conduza a nossa vida. Se nós vivermos dessa forma, tenha certeza, nós alcançaremos a vitória em todas as batalhas que nós empreitarmos em nossa trajetória, porque Deus irá lutar as nossas batalhas, porque Deus estará ao nosso lado. Mas nós não podemos permitir que as práticas que não estão na Bíblia, que são práticas desse mundo, desse século, afetem a nossa trajetória. Nós precisamos repudiar essas práticas. Nós precisamos, de fato, permitir que a palavra de Deus conduza a nossa vida. Se vivermos dessa forma, tenha certeza que nós iremos alcançar a vitória na pessoa do nosso Salvador Jesus. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas lutas, as nossas fraquezas. Nós queremos a cada dia viver os Teus ideais. Fica conosco no decorrer desse dia. Abençoe a nossa vida. Sê com a nossa trajetória. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.